Olá, tudo bem? Eu sou a professora Lucy. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os poemas épicos do arcadismo. Tivemos aqui no Brasil duas manifestações épicas dentro desse período, que foi, o livro Uraguai, é Uraguai mesmo, aqui, do Basílio da Gama, e o Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. Mesmo sendo, esses dois escritores, aliás, não sendo muito conhecidos, a obra deles, nessas duas obras, elas têm uma importância bem grande para a nossa literatura, porque elas principalmente antecipam características do romantismo. E as principais características que estão aqui no final, do século XVIII e que vão antecipar as características do romantismo lá no início do século XIX é a presença do elemento indígena e também o cenário considerado bem silvestre, um cenário que já foge daquele cenário árcade, pastoril e bucólico. Bem, algumas características importantes dessas duas obras. O Uraguai é uma obra considerada anti-jesuítica. Rapidamente falando, conta a história da invasão de uma tribo chamada Tribo dos Sete Povos das Missões. Os jesuítas invadem essa tribo, eles são tidos como vilões, eles matam o chefe dessa tribo, um tal de Cacambo, que era o índio, e a índia Lindóia, que era esposa de Cacambo, ela foge. E na fuga, dentre tantas peripécias que vão acontecer nessa obra, é claro, a Lindóia tem dentro de uma gruta, ela acaba sendo picada, mordida por uma serpente. E é assim que ela morre. Esse é o episódio mais importante dessa obra. Mas o que tem sido cobrado às vezes, e vem um fragmento para que se analise, é que esse poema ele não tem estrutura clássica. Mesmo sendo épico, ele não obedece às estruturas clássicas como os Lusíadas de Camões, Então ele não tem rima, por exemplo, nos versos. Nós vamos dizer que são versos brancos porque não são rimados. Ele mantém sim os versos decassílabos, com 10 sílabas, mas não tem separação de estrofe. Então às vezes vem um fragmento deste, do Uraguai, não para o candidato, ou para o aluno saber exatamente a história, mas para fazer uma análise estrutural, comparado lá com o Caramuru, do Frei José de Santa Rita Durão. O Caramuru já conta a história de Diogo Álvares Correia, que vem para o Brasil e se apaixona por uma índia paraguaçu, mas a sua irmã, a índia Moema, também se apaixona por ele. E no final da história, indo embora para Portugal, Moema, assim como todas as índias, ao se despedir do Caramuru, do Diogo, ela acaba indo embora, nadando atrás desse navio, cansada, ela acaba morrendo afogada. É o episódio também considerado mais glorioso aí do Caramuru. Esse sim apresenta estrutura clássica, versos decassílabos, estrofes em oitava rima, que significa que tem 8 linhas, 8 versos rimados entre eles, como nos Lusíadas. E a rima acontece aí alternadamente e depois de maneira emparelhada no final. E tem 10 capítulos, já é mais organizado de acordo com a estrutura clássica. Então, comparando os dois, dá aí uma questão, para um vestibular que não exige muita lista de livro. Então, fica atento com os poemas épicos antecipadores do nosso romantismo. Até a próxima aula, muito obrigada!